Olá, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alex Salim, eu sou professor de Direito Penal e hoje a ideia é a gente trocar uma ideia, bater um papo aqui a respeito do vídeo, né, daquele documentário feito pelo influenciador Felca, que causou aí uma grande discussão na sociedade a respeito de toda essa situação envolvendo crianças e adolescentes, né, da chamada pornografia infantil, pedofilia ou como está sendo denominado a adultização, né, de crianças e adolescentes. Então, o que a gente vai conversar? Porque eu recebi, né, em razão, né, desse vídeo, alguns questionamentos de alunos e outras pessoas a respeito da existência ou não de alguma norma, de alguma legislação que já cuidasse disso. Por quê? Porque isso foi colocado no Congresso Nacional, parece que deram um ritmo de urgência a um projeto de lei, e então me questionaram. Então, o que eu vou trazer para vocês? Vou mostrar que claro, toda a legislação pode ser aprimorada, mas não é que existe um vácuo legislativo, não tem nada dando proteção às crianças e adolescentes. Existe sim, e nós vamos dar uma olhada nisso agora, tá? Então, a ideia é a gente dar uma olhada aí, né, nas questões, não do vídeo, mas o que o Código Penal ele prevê, tá? O que o Código Penal ele prevê. E o ECA. Então, nós temos dois grupos de crimes que eu vou mostrar para vocês, tanto no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos começar aqui pelo Código Penal. Então, o primeiro crime que nós temos é a chamada corrupção de menores, né? O artigo 218 do Código Penal, como vocês estão vendo aí ao lado, ele diz o seguinte, ó: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, ou seja, eu induzo alguém com menos de 14 anos a satisfazer o desejo sexual de um terceiro. E veja, o induzir pode ser feito por qualquer meio, que a lei não está limitando. Então eu posso adotar essa conduta aqui com uma pessoa menor de 14 anos usando redes sociais, usando internet, etc. Reclusão de 2 a 5 anos. Lembrando que a pena de reclusão, né, então nós temos reclusão, detenção e prisão simples. A pena de reclusão é aquela que permite o início de cumprimento no regime fechado, né? Então o indivíduo, se ele condenado, ele pode cumprir inicialmente no regime fechado. E outro dado de comparação, né, vejam que aqui vai de 2 a 5 anos. A pena de homicídio simples, a pena mínima é de 6 anos. Então nós vamos ver que alguns tipos penais podem até ultrapassar a pena do homicídio simples, tá? Então o segundo crime que nós temos aí no Código Penal é o 218A, ó lá, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Vamos dar uma olhada aí o que diz esse tipo penal. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ó lá, novamente, criança ou adolescente, ou induzi-la a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Vamos entender. Então aqui a conduta é de praticar ou induzir a presenciar. Praticar a conduta, qual conduta? O ato libidinoso de conjunção carnal, que é penetração pênis-vagina, ou ato libidinoso diverso. De que maneira? Na presença da criança. Aqui, né, a pessoa que pratica esse crime, ela tem o desejo de que ela seja assistida, né, praticando. É o que a gente chama de voyeurismo às avessas, né? O indivíduo sente desejo de que alguém esteja assistindo a prática do ato sexual. E no caso, o desejo é que um menor de 14 anos assista. Então, pena reclusão de 2 a 4 anos. E praticar e induzir a presenciar pode ser feito por rede de internet, pode ser feito por rede social, rede de internet, né, meios digitais. A lei não está fazendo nenhuma ressalva. Terceiro crime do Código Penal, olha lá. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então a lei diz submeter, e aí esses dois verbos aqui que interessam pra gente, ó. Submeter, aí vem induzir ou atrair a prostituição, né, induzir ou atrair para a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos. Então estamos no âmbito de crianças e adolescentes, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato.
E ainda, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Então, vamos entender isso aqui. Primeiro, quando a lei fala em vulnerável, ali, né, o título do crime fala em vulnerável, nós temos 3 tipos de vulnerabilidade no nosso sistema penal. A vulnerabilidade etária, que são menores de 14 anos, aqui a lei está falando 18. A vulnerabilidade por enfermidade mental ou desenvolvimento mental incompleto, né? Então o indivíduo ele tem algum tipo de enfermidade, ele não consegue ter condições de anuir a um ato sexual, porque, né, em razão dessa enfermidade. E a terceira forma de vulnerabilidade é a vulnerabilidade do indivíduo que, por qualquer outra causa, não tem condição de resistir ao ato sexual. Pode ser uma embriaguez, pode ser uma condição física de paraplegia, tetraplegia, né? O indivíduo está sob sedação. Lembrando aquela condenação daquele médico, Roger Abdelmaci, ele foi acusado da prática de estupros de vulneráveis porque as mulheres elas estavam sedadas, né? Então, só voltando para cá, eu só fiz um parênteses para explicar o que é vulnerável aí para o Código Penal, e aqui traz a vulnerabilidade da pessoa com enfermidade mental. Então, vejam só, o verbo induzir e atrair a prostituição, ele pode ser feito por qualquer meio também. Ele é o aliciamento ali, né? A sedução da pessoa para entrar na prostituição. Então isso pode ser feito também por meio das redes, né, sociais. Olha só a pena, 4 a 10 anos. Lembrando que eu acabei de falar que a pena mínima de homicídio é de 6 anos. Então vejam que aqui tem uma sanção penal de respeito. E outro crime do Código Penal, a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Então olha só o que diz o tipo penal. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir ou divulgar, olha só, por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa ou sistemas de informática ou telemática, olha aí, redes sociais, internet, etc. O que é que vai ser ofertado, trocado, distribuído? Fotografia, vídeo ou registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Como eu disse, a vulnerabilidade etária, pessoas com menos de 14 anos, qualquer contato com pessoas menores de 14 anos de conotação libidinosa já é estupro de vulnerável. Então, filmar, por exemplo, alguém tendo um contato íntimo com uma pessoa de 9 anos de idade, 8 anos de idade, 11 anos de idade, até 14, isso caracteriza, sim, cenas de estupro de vulnerável. Então, a oferta, troca, disponibilização dessas imagens, ainda que por rede informática, vai caracterizar o crime, né? Então, está aqui, reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, o que isso indica? Que há vulnerabilidade, indica a subsidiariedade desse tipo penal. Ele só vai incidir se não houver a caracterização de um crime mais grave aqui nesta situação. Legal? Então, aqui encerramos o Código Penal e vamos ver o que está previsto no ECA, né, com relação a essa situação das crianças e adolescentes de pornografia infantil, ou como foi denominado, adultização, etc. Então vamos ver no ECA. O primeiro tipo penal do ECA, ele está lá assim, ó, produção, reprodução ou divulgação de cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo criança ou adolescente. Então, o que diz aqui o tipo penal? Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Olha só, produzir, né? Então toda a produção cinematográfica envolvida nisso, seja lá como for, a reprodução, dirigir, né? A pessoa que está dirigindo as imagens, fotografar, filmar ou registrar, né, cenas de sexo explícito que envolvam aí, ou pornografia, que envolvam criança e adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos. Olha aí, ó. Não tem nenhum tipo de punição. Tem sim, e nós vamos ver que esse tipo penal ele é interessante porque ele vai prever outras coisas aqui que estão em discussão. E ele é de 2008, hein? Olha lá, Lei 11.829 de 2008. Então, o que nós temos aqui, ó, incorre nas mesmas penas quem, forma equiparada, agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com essas contracena. Então olha só a profundidade do tipo, ele vai além, também pratica crime quem exibe,
transmite, auxilia, facilita a exibição ou transmissão em tempo real, e vejam lá, ó, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital. Vejam, olha aqui, ó. De cena de sexo explícito ou pornografia com a participação de criança ou adolescente. Então vejam, né, tem aí a previsão já de crime para esta situação com pena de 4 a 8 anos. A pena é aumentada de 1/3 se o agente comete o crime. Olha lá, prevalecentes, né, lá, no exercício do cargo ou função ou a pretexto de exercê-la, cargo ou função pública, ou seja, servidores públicos, pessoas que estão na função pública, a pena ainda é mais alta se praticar esse crime. E vem o inciso 2º, do parágrafo 2º. Prevalecente, também a pena vai ser aumentada de 1/3, em cima dos 4 a 8 anos, se a pessoa que pratica o crime, ela se prevalece das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. E além disso, se ela se prevalece, olha lá, relações de parentesco consanguíneo ou afim, até o 3º grau, por adoção, quem adota, né, quem adotou a criança, o tutor, o curador, o preceptor, que é aquele que é responsável pela educação da criança aí, em forma geral, é empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela. Então, olhem, vejam a abrangência desse tipo penal com relação à chamada pornografia infantil, como ela foi denominada no ECA. E essa lei é de 2008, Lei 11.829 de 2008, que introduziu esse tipo penal no ECA. Então lá, em 2008, o legislador já estava atento a essas situações de internet, redes, etc. Né? Então vejam só. Seguindo aí no ECA, olha só, artigo 241, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Vender ou expor à venda. Né? E aí, isso obviamente não precisa ser necessariamente num ambiente físico, pode ser num ambiente virtual. Né? A gente sabe que em Deep Web, Dark Web, existe a venda desse material. Né? Então, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, ECA, novamente, aí trazendo punição para essa conduta. Mais um crime do ECA. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, olha só quantos verbos tem aí, por qualquer meio, inclusive por meio de sistema informático ou telemático. Ó, novamente, né, tratando de internet, redes, etc. Oferecer, trocar, disponibilizar o quê? Fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Novamente, essa lei, esse tipo penal é de 2008. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Sempre penas graves aí. Não tem nenhuma detenção, né? Vejam, é sempre reclusão. Olha lá, formas equiparadas do 241-A. Também comete o crime quem assegura os meios ou serviços para armazenamento. Olha só isso aqui, ó. Assegura os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Então vejam, já está aí prevista a punição para quem garante os meios ou serviços de armazenamento dessas imagens. Também incorre na mesma pena quem assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata a cabeça deste artigo. Olha lá, quem está garantindo acesso a essas imagens também vai ser punido de 3 a 6 anos de reclusão. E olha o parágrafo 2º, que interessante. As condutas tipificadas, previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo, são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço oficialmente notificado deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata a cabeça deste artigo. Então veja, olha aqui, ó, a punição para aquele que não atende à determinação de retirada desse material. E essa determinação é judicial, né? Ela está ligada aí à análise do Poder Judiciário. Então, novamente, não é que não há nenhum tipo de regulação de tudo isso. Estou mostrando para vocês. Existe. Mas vamos chegar até o final para a gente dialogar. 241B. Olha lá. Adquirir, possuir ou armazenar. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
o armazenamento desse conteúdo já caracteriza um crime com pena de 1 a 4 anos e multa. Aquisição, se eu comprar, se eu tiver a posse desse material, eu já posso ser punido com pena de 1 a 4 anos. Então, vejam a abrangência de todos esses tipos penais. Olha só o que diz o 241C. Simular a participação de criança ou adolescente. Olha, simulação. Se eu simular, se eu fizer uma mera simulação disso, mera não, né? É grave. A simulação de participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer forma de representação visual. A gente sabe, hoje em dia tem essas IAs que fazem vídeos aí perfeitos, né? Muitas vezes a gente não consegue distinguir o que é verdadeiro ou falso ali. Então, olha lá, qualquer forma de representação visual. Veja a sabedoria do legislador de 2008, né? Ele já estava antevendo, olha só, né? Assim, estava antevendo, ele nem tinha como antever o ChatGPT e outras tecnologias que nós temos hoje, aí, tantas IAs que produzem as generativas de imagem e tudo mais. Mas vejam, ele deixou uma fórmula aberta para encaixar essas formas modernas aí de reprodução. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma da cabeça deste artigo. Então vejam aí, ó, venda desse material, exposição do material simulado. Então, aqui nós estamos falando da simulação dessas imagens envolvendo criança e adolescente. E o último tipo penal do ECA, né, que está ali no sistema, em todo esse sistema que eu estou mostrando, tanto o Código Penal, esse aqui é o último do ECA, olha lá, aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, inclusive, né, redes sociais, informática, etc. Criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Eu trabalho na segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já tive a oportunidade de analisar recurso de uma situação dessa aqui. O indivíduo ele utilizava as redes sociais para seduzir, aliciar crianças, marcava encontros em estacionamento de shopping center, etc. Por isso que os pais têm que estar muito atentos aí ao que os filhos estão, né, assistindo, vendo, porque tem muito adulto se passando por criança nas redes. Então, ele fazia isso, né, e a reclusão é de 1 a 3 anos. E vejam as formas equiparadas, ó. Nas mesmas penas incorre quem? Facilita ou induz o acesso a criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornografia, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, ou seja, ele utiliza esses materiais para depois ter algum tipo de ato libidinoso com a criança. Né? Também ele vai responder pelo crime, né, o autor do crime, pela prática de condutas descritas no caput desse artigo, com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. E isso pode ser feito por rede social. O indivíduo entra na rede, começa ali com um papinho e tal, e vai aliciando, vai seduzindo a criança para que ela, sei lá, tire a roupa, enfim, diante de uma webcam. Então vejam como o Código Penal e o ECA trazem uma série de dispositivos para coibir todas essas situações, né, descritas lá pelo Felca, pelo influenciador, como a adultização. O que, na verdade, a gente tem que estar de olho aqui é o seguinte: tanto a Polícia Federal quanto as polícias estaduais, elas têm equipes, eu vou falar pela Polícia de São Paulo, tem delegados de polícia, tem agentes policiais treinados e preparados, eles estão infiltrados em dark web, deep web, fazendo, obviamente, varreduras para tentar identificar, né, pessoas que praticam qualquer um desses crimes, esses tipos penais que eu trouxe aí ao conhecimento. Ah, Salim, então você está querendo dizer que não há necessidade de ter uma discussão, congresso, tal? Não, não é isso. Como eu disse, a legislação ela sempre pode ser aprimorada, né? Porque nós estamos falando de uma legislação aqui, ó, nesse caso de 2008. Lá no Código Penal tem de 2009, mais recente. E isso não quer dizer que a legislação não possa ser aprimorada, discutida, né? Por quê? Porque a sociedade está sempre em constante modificação, né? A gente sabe disso. As relações sociais, elas são dinâmicas. E também o criminoso, ele está sempre procurando burlar a legislação de alguma maneira. Mas o que eu quero dizer é que
para que a sociedade não tenha a impressão de que não há nenhuma normatização disso, não há nenhuma regulação, como eu mostrei, inclusive para retirada do conteúdo. Isso já está previsto na própria legislação penal, né? E várias punições, como nós vimos, de várias condutas. Pode aprimorar? Pode. Pode ampliar? Pode. Óbvio que sim. Mas a gente tem que ter parcimônia e cuidado para que essas legislações não sejam aprovadas de maneira assodada, né, naqueles momentos de comoção popular. Eu tô formado em Direito desde 98 e trabalho com o Direito Penal no Tribunal de Justiça há 20 anos. Então, eu posso dizer o seguinte, legislações que são aprovadas de maneira muito, né, por causa de clamor público, elas têm depois uma tendência à necessidade de correções. Né? Por quê? Porque o debate ele tem que ser bem feito, né? Pegar tudo isso aqui, esse material, e discutir e tentar aprimorar. Né? Isso é importante. E não é que não exista nada sobre redes, nós já temos. Né? Então, desde 2008, o legislador já estava atento a isso e, assim, a meu sentir, esses tipos penais eles são muito bem elaborados e abrangentes. Né? Claro, pode ampliar, discutir e aprimorar. Legal? Então, não termina aqui. Eu espero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês pensam, quais são as suas impressões, de repente sugestões, quem sabe esse vídeo chega aí, né, para algum deputado, senador, enfim, e com todas essas informações para que eles possam, né, sabiamente lá debater e encontrar um bom caminho sempre, como eu disse, é dinâmico e tem que estar sempre sendo aprimorado aí. Legal? Então, deixe os comentários, compartilhem para que de repente isso chegue aí um número grande de pessoas e se conscientizem de que existe sim, né, uma norma bem abrangente, mas que pode, claro, evidentemente ser aprimorada. Legal? Um grande abraço e até o próximo.